Glória a Deus. A gente precisa ter esse entendimento que nós não somos ligados ao ministério, mas a uma coisa maior que se chama o corpo de Cristo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente não vai ficar ausente, a gente vai querer estar presente, porque não é ao ministério, a algo, mas é uma ligação. Ele fala, você é ligado a mim, ao corpo de Cristo. Então você que está ouvindo, eu também quero reiterar isso. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Venha, sabe, estar junto. Você é importante. A palavra fala que cada um somos membros do corpo de Cristo. Um é mão, outro pé. Mas qualquer pedaço do membro faz falta ao corpo. Eu queria que nessa manhã você abrisse no livro de Oséias. Que linda Alice, né? Os olhos dela, né? Princesa. Livro de Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 14. Para vocês entenderem aqui, trazer um contexto, o livro de Oséias é um profeta que, além de profetizar, ele viveu a profecia que profetizava. Isso era um diferencial do livro, porque ele vivia. O Senhor pediu para ele casar com uma prostituta, para revelar a infidelidade do povo naquela época. O povo estava em prostituição, o povo estava andando em adultério, se vendendo a outros deuses, não se importando com Deus. E Oséias sentiu o que Deus sentia. É isso ser o corpo de Cristo, a gente ter os sentimentos deles em nós. E ele fala aqui, diante de todo aquele cenário, aquela loucura de prostituição, de infidelidade, de amar outros deuses, ele dá um basta a isso, a partir do versículo 14. Portanto, eis que eu vou atrair e levar você para o deserto, e vou falar ao teu coração. Tem outras traduções que falam, eis que eu vou seduzir você, e te levar ao deserto, e lhe falar sobre o amor. E lhe darei dali as suas vinhas, ao vale da desesperança, por uma porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará mais Senhor de escravos, o Senhor de Baal. Sabe, a gente ouviu muitas vezes falar sobre deserto, que deserto é algo ruim, que deserto é algo que tem uma escassez, que falta coisas no deserto, porque no deserto a gente imagina, não tem mesmo, não tem recursos, não tem, ali não tem o básico, a água, não tem a sombra para nos esconder. E muitas vezes a gente foi ensinado que um deserto é um lugar ruim para se estar. Mas a gente não entende os caminhos de Deus. E aqui Deus está falando, ei, agora eu vou fazer algo sobre a terra. Eu vou atrair a minha noiva, eu vou seduzir ela, eu vou trazer ela para o deserto, e eu vou começar a falar o seu coração. Eu vou pegar rosas, entregar para ela, eu vou cortejar ela, eu vou ensinar sobre o amor. O Senhor está nos chamando como igreja nesses dias, a voltar a esse lugar de intimidade, esse lugar secreto,
Porque nesse lugar de deserto, não tem como eu me esconder, não tem, é eu e ele, não tem como eu me esconder atrás do meu ministério, esconder atrás das coisas, esconder atrás das pessoas, esconder atrás do que eu faço, das obras, porque vai ficar só eu e ele no deserto. Porque vocês acham que desde o ano passado, Deus tem freado as coisas, cultos, reuniões, conferências, para que a gente entenda isso, para que a gente volte a esse lugar de intimidade com Ele. Então, interessante que vários personagens, vários homens de Deus foram levados a esse lugar do deserto, esse lugar que a gente sempre tenta evitar. Por que não levar para um resort? Se você me ama, leva para um resort, me leva para um hotel 5 estrelas. Porque não é sobre a estrutura, é sobre a pessoa com quem você está. Vou repetir, não é sobre a estrutura, é sobre a pessoa com quem você está. Moisés, quando havia uma promessa para o povo, quando estava no Egito, de libertar e levar uma terra que mana leite e mel, Moisés lá, se você está notando, em Êxodo 7,16, ele fala assim, chega diante de Faraó e fala, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Olhe como que termina o versículo, para adorar no deserto. Há um incenso, algo que sobe no meio das dificuldades, no meio das dores, no meio das crises. Há algo sincero que produz no nosso coração, que sobe a Deus, que nem o tempo da nossa vida se faz. Deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. E Moisés entendeu tanto isso que quando o povo saiu e foi para o deserto, e ali eles bebiam da mesma rocha, que era Jesus Cristo. Você imaginou isso? Uma rocha acompanhava eles, não era só uma nuvem. Se você quiser ler lá em Êxodo 33, 14 a 15, fala que a rocha acompanhava eles, uma rocha que andava. Você já pensou nisso? A rocha acompanhava, essa rocha. Sabe quem está no deserto, nesse lugar? Jesus. E eles bebiam todos dessa mesma água. Eles bebiam dessa água. E o povo não queria se relacionar com Deus, não queria presença. O povo falava, Moisés, não, é muito isso para nós, sobe você, fala você com Deus. Nós só queremos a promessa, nós só queremos chegar à terra prometida. E Deus descia o monte e falava com Moisés e pedia para o povo subir. Eles falavam, chegavam até o pé do monte e falavam não. Vinham aqueles raios, relâmpagos, trovões, aquela fumaça, o monte tremendo. Eles falavam, vai você, Moisés. Não, nós não vamos. O que você tem desejado nesses dias? A presença ou a promessa? Sabe, Moisés é um cara que eu admiro. Ele, diante de Deus, e Deus falando, eu estou cansado, Moisés, eu vou, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou enviar um anjo à frente, e ele vai acompanhar vocês, para entrarem na terra prometida. Mas uma coisa, eu não vou junto, a minha presença não irá com vocês. Moisés falou, não,
Não é sobre a estrutura, não é sobre o lugar, não é sobre estar num palácio, não é sobre estar no hotel 5 estrelas. Se você não estiver comigo, eu não quero sair desse lugar, eu não quero sair desse deserto. Olha o que Moisés falou para Deus: eu não quero sair daqui. Se nós estamos no tempo de crise, nós estamos no tempo de pandemia, mas se eu sair desse lugar e eu não encontrar Deus, eu não quero sair desse tempo. Porque não é as coisas, não é a estrutura que importa, é você, é a tua presença em mim. Às vezes a gente está sendo motivado a andar para contar sobre bênçãos, sobre coisas que acontecem, sobre vantagens, né? Sabe que Deus não tem atalhos. E esse tempo de deserto é um tempo de preparação. É um tempo onde o Senhor quer levantar uma noiva madura, onde Ele quer refinar, passar pelo fogo, pela pressão, onde Ele quer tirar, algo verdadeiro dentro de nós. Não que nós adoremos um Senhor dos escravos, como falava. Não porque Ele é meu patrão, o meu dono, mas porque eu amo Ele. Nesses dias Ele tem chacoalhado a terra, como feito seduzido, atraído as pessoas a esse lugar, dizendo: eu vou começar a falar ao teu coração. Ele está falando ao teu coração. A questão não é quanto tempo eu vou passar no deserto, mas é quem eu estou vendo no deserto. Porque eu posso passar o deserto e só ver problemas, e só ver dificuldades, e só ver a crise, só ver esse momento, só ver dor. A gente liga a TV, morte, destruição, roubo, assassinato. A questão não é quanto tempo eu vou permanecer no deserto, mas quem meus olhos estão vendo. Ou eu estou vendo Ele, ou eu estou vendo os problemas, os gigantes, ou eu estou vendo as situações. E isso trava, o medo trava a gente, o medo paralisa, o medo impede de andar. Mas quando eu não sei o que fazer, mas os meus olhos olham para Ele. Porque no deserto não tem um caminho, dizendo, é por aqui, ou uma trilha, não existe. Mas quando os meus olhos olham para Ele, a Bíblia fala que Ele revela o caminho por onde eu devo andar. Quando os meus olhos estão nele, Ele está direcionando, dizendo, é para a direita agora, é para a esquerda, Ele está me direcionando. É tão interessante que no deserto a gente não tem distrações. No deserto nós não temos distrações. Lá em Cantares 8:5, se você quiser abrir, fala assim, Cantares, Salmos, Provérbios, Cantares. Eclesiastes, Cantares, capítulo 8, versículo 5. Lá está falando, depois que essa noiva encontrou Jesus no livro de Cantares, e ele começou a gostar dele, ser atraído, mas ela achou que não estava preparada. Eu estou vestida agora, não vou me relacionar com você. E ela não tinha uma maturidade ainda. O Senhor teve que fazer a mesma coisa com essa sunamita, atrair ela ao deserto. E olha esse versículo, quando termina o livro de Cantares: quem é esta que sobe do deserto e vem abraçada ao seu amado? Quem é essa
que está madura agora, que entendeu que o lugar de dependência de Deus, que o lugar de dependência de andar com Deus, que sobe vitoriosa do deserto. Apocalipse vai falar de uma igreja que vai para o deserto e vai sair vitoriosa desse lugar. O Senhor nesses dias está nos conduzindo a esse lugar, voltar a esse lugar de intimidade, voltar ao lugar secreto, voltar ao lugar de estar com Ele, de conhecer Ele. Se você ver para frente em Oséias, no capítulo 6, ele fala: eu tenho mais prazer que você me conheça, do que você faça sacrifícios, oferta, ou até mesmo obras por mim. Eu prefiro que você me conheça. É sobre conhecer Ele. É sobre conhecer esse Deus. Jesus começou o seu ministério aonde? No deserto. O mais interessante é quem levou Jesus ao deserto. Lá fala que Mateus 4:1 fala que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Quem queria que ele estivesse no deserto? Deus, o Espírito Santo queria que Jesus estivesse no deserto. E quem a todo momento queria tirar ele do deserto? O diabo. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você me prostrar aqui, acaba todo esse deserto. Você não precisa ficar passando por isso aqui. Ele sempre quer dar um atalho para a gente no deserto. Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a ir ao deserto. E a todo tempo o diabo queria dar um atalho. Não precisa passar por isso. Sabe, tem processos na nossa vida que a gente não quer passar, mas que Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que para José chegar no palácio, ele precisava passar pelo deserto da vida dele. Para que homens de Deus, Jesus, Moisés, que era douto em obras, que construía, falava várias línguas, precisou tirar 40 anos no deserto. Aí ele disse: você está pronto, pode ir agora tirar meu povo. Eu queria que você olhasse o deserto com outros olhos, porque é a maior oportunidade de você encontrar o olhar de Jesus no deserto. Adão e Eva, quando estavam no paraíso, e eles tinham um relacionamento, é tudo sobre isso, é sobre relacionar com Deus, que o pastor Juliano falou: venha se relacionar com o corpo, venha se relacionar com Deus, é tudo sobre relacionamento. E eles tinham um relacionamento com Deus. Mas o diabo, em forma de serpente, falou, porque de tanto andar com Deus, era para Adão se tornar parecido com Deus. E o diabo falou: se você comer desse fruto proibido, nem falou proibido, né? Deus sabe que se você comer, você vai sentir o que Ele sente, você vai pensar o que Ele pensa, você vai ser como Ele. Só que não era para a gente ser como Ele por atalho, era de andar, eu ficar tão parecido com Deus, porque eu estou andando com Ele. E quando ele comeu aquele fruto, e o pecado entrou sobre a terra, aí vem as gerações de Adão, e Adão não andava mais com Deus. Mas houve o sétimo na linhagem de Adão, chamado Enoque. Ele teve um filho chamado Matusalém,
a Bíblia fala, e ele começou a andar com Deus. As pessoas provavelmente chegavam ao vovô, né, ao bisavô, eu não sei que geração já era, né? Era o sétimo, né? Adão, e pediu como era andar com Deus. E provavelmente lágrimas desciam de Adão dizendo: cara, andar com Deus era a melhor coisa da minha vida. Só que para Enoque eles perguntavam: como é andar com Deus? Quer dizer que é possível andarmos aqui na terra com Deus. Tanto que Enoque andava com Deus e não era mais, porque Deus o tomou para si. Deus está despertando nesses dias pessoas que vão entender, sabe, que o Evangelho está mais para isso, mais para o deserto do que para um palácio. Isso é o Evangelho. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é o Evangelho vivo. É uma palavra que ninguém gosta de ouvir hoje, mas é a realidade de negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Ele. A igreja primitiva era a igreja que vivia no deserto. Eles eram perseguidos, eram cerrados ao meio. Eles, todo momento, eram confrontados a negar a sua fé. Eles viveram no deserto e eles não negaram a sua fé. Teve um homem no Novo Testamento que nasceu de uma linhagem de sacerdotes, chamado, o pai dele era Zacarias. Ele era sacerdote e ele ia continuar o que o pai dele fazia, mas tinha um porém. Fazia 400 anos que eles não ouviam mais a voz de Deus, que eram raras as visões. Só tinha um detalhe: ele falou: eu não vou continuar com isso. Ele pegou e se mandou para o deserto, e lá viveu 18 anos, e o ministério dele foi 18 meses. João Batista. E a Bíblia descreve que ele era uma candeia que iluminava, que incendiava. Era uma candeia no deserto, porque a gente só consegue ver a luz quando, sabe, a evidência da luz, quando a gente olha. Agora mesmo, se a gente olhar para o céu lá fora depois, as estrelas, né, estão lá. Mas é mais possível ver à noite, no meio das trevas. E ele estava no meio das trevas, e era possível ver aquela luz queimando, porque no meio de tanta luz, não se vê outra luz. E nós somos chamados a sermos luz nesses dias, em meio de tantas trevas, no meio de tanta dor, no meio de tantas pessoas com questionamento, dizendo: por que isso comigo? Por que aconteceu isso? Por quê? Diante de tantas indagações. E o interessante é que o versículo João 3:2, Lucas 3:2, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João no deserto. Será que Deus quer falar algo nessa noite? Não veio aos líderes religiosos daquela época, não veio aos pastores, não veio aos sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a alguém que estava no deserto, dizendo: eu quero você, eu quero te encontrar, os meus olhos querem te ver. Veio a palavra de Deus a João no deserto. E João, o último versículo aqui, João 1.
Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Estavam perguntando a João Batista. Então ele respondeu: eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, quando foi indagado: você é Cristo? Não. Você é um profeta? Não. Quem é você? Fala, para que a gente responda aquele que nos enviaram aqui. Ele usou o livro de Isaías, dizendo: eu sou uma voz. Só alguém que está gritando no deserto: endireitai o caminho, porque é chegado a vinda do Senhor. Igreja do Senhor, endireitai os seus caminhos, porque a vinda dele está próxima. Assim como a alva é certa, assim como o dia a chegada do dia é certo, a vinda do teu Senhor está próxima. E eu não vou poder me esconder atrás de nada, de pessoas dizendo: ah, mas ele me conhecia, ele conhecia você, mas a igreja que eu ia conhecia você. Eu não vou poder dizer: nem eu profetizei em teu nome, eu curei. É sobre você me conheceu. Deus está nos chamando a esse lugar secreto, a esse lugar onde vai sair o mais perfume, adoração. Talvez você esteja nos assistindo agora e esteja perguntando, até uma oração tua: mas por que isso comigo? Por que isso? Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele está conduzindo a sua noiva ao deserto, para falar sobre amor, para ministrar o amor ao seu coração. Eu queria animar vocês, eu queria dizer: olhe com outros olhos. Para mim não importa se eu tiver, se eu não estiver no palácio, se eu não estiver num hotel 5 estrelas, porque não é o lugar, a estrutura. O que importa é quem está comigo. E se Ele estiver, eu prefiro estar no deserto, numa terra que não semeia, passando dificuldades, mas estar com Ele. Mas Ele fala que vai restaurar a porta de desesperança, e chamando ela de porta de esperança, e restaurando o vinho, o trigo e o mosto. São dias de voltarmos ao Senhor, de entender que o Senhor está abalando a terra, e não ficarmos alheio a isso, de entendermos: Deus não quer que você dependa do culto aqui para ouvir Ele. Você agora mesmo pode abrir a tua Bíblia aí, sabe, e Deus vai falar através do verbo vivo. Comece a ir a esse lugar, sabe, fala: eu quero que você conquiste o meu coração, eu quero ser atraído a você, a esse lugar. Amém, queridos? Eu queria orar por vocês. Se você puder ficar de pé mais uma vez. Sabe, Deus te ama tanto, que Ele não quer deixar, se preciso, Ele chacoalha as coisas, para trazer você a esse lugar, e demonstrar o amor dEle por você. Pai, eu te peço nessa hora que haja um entendimento, Deus, que a terra está em convulsão nesses dias.
que a terra está em luto, gritando, desesperançosa, para que se manifestem aqueles que vão ser como candeias, que vão iluminar, que vão ser como tochas acesas nesse tempo. Mas nós não podemos falar de alguém que nós não conhecemos. O Senhor fala, prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Eu oro para que seja despertado nessa hora sobre a vida dos meus irmãos um desejo de te conhecer além do domingo, além, Deus, desse tempo, além de apenas olhar assistir um culto, olhar uma ministração na internet, mas de estar sozinho nesse lugar, de abrir a sua palavra e queimar de amor por você, porque é você que está conduzindo ao deserto, é você que nos está levando a esse lugar, ao deserto. Eu quero parar de resistir nesses dias, eu quero parar de lutar, entender o que o Senhor está falando nesses dias. Eu te peço que o Senhor abra os ouvidos para ouvir nesses dias. Eu te peço para que o coração deles se voltem. Fala sobre esse amor que você fala que é mais ciumento do que a morte, que é mais duro do que a sepultura. Nós queremos ser ministrados pelo teu amor, pela revelação. Não queremos ser paralisados pelo medo nesses dias, porque o teu amor, quando nos encontra, lança fora todo medo, lança fora toda depressão, lança fora toda insegurança, lança fora toda angústia. Que o teu amor agora seja enviado, Deus, a cada casa, a cada lar, a cada família, a cada pessoa que está nos vendo agora, a cada um que está aqui, que seja portador do teu amor, que seja portador do teu amor, que seja portador, Deus, do amor do Senhor. Eu oro, Deus, para aqueles que um dia andaram incendiados, que queimaram, que voltem a esse lugar de queimar pelo Senhor, que volte a esse lugar de amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Ao chamado a você que um dia queimou, é hora de voltar a esse lugar, de ser uma voz no deserto, preparando a volta de Cristo sobre a terra nesses dias. Não é hora de dormir. Desperta você que dorme, desperta você que está no sono, desperta você que está no sono da morte. Nós te chamamos à vida nessa hora. Desperta, desperta, desperta para a vida. Desperta nessa hora para ser uma tocha, alguém que vai incendiar no deserto, uma voz que vai trazer a Cristo de volta sobre a terra, uma voz que vai endireitar os caminhos. Pai, nós clamamos nesse dia, abençoa o teu povo, derrama essa graça sobre a vida deles, derrama, alarga o nosso coração para que eu receber o teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se sinta abraçado, querido, por Deus nessa hora. Entenda que é Ele que está te chamando a esse lugar para falar sobre o amor dEle a você. Se sinta amado por Ele. Ele quer te entregar, sabe, nesses dias trazer rosas a esse lugar de deserto, trazer rosas, falar do amor dEle por você. Que você seja abençoado essa semana, que queime o desejo de abrir a palavra de Deus, de encontrar Ele no lugar secreto. Deus abençoe grandemente.